Futuro ministro Onyx Lorenzoni, bom dia. Bom dia, Daniel Escola, bom dia, Carolina, bom dia, Rosane, bom dia da Gaúcha em todo o Brasil. Sei que o senhor está com muito trabalho aí, então eu quero agradecer, muito obrigado por nos atender nessa manhã. Ministro, como é que vai se dar essa relação? Essa semana, a equipe de transição, inclusive o presidente eleito, vai conversar com uma série de bancadas de partidos. Como é que vai ser essa relação? Bom, Escola, eu venho cuidando, né, dessa parte da articulação com o Congresso já desde o ano passado, né? Quando nós começamos aquele trabalho que redundou ali em julho, a Carolina vai lembrar daqueles 112 primeiros que se comprometeram, né, de apoiar o Bolsonaro se ele chegasse ao segundo turno e depois na presidência da República. Depois veio a bancada ruralista, uma semana, né, da eleição do primeiro turno, depois veio também a bancada evangélica, né, e aí nós fomos crescendo ali naquele período eleitoral. Vencida a eleição, o Brasil, ao longo desses últimos 30 anos, e essa desconexão que vocês corretamente criticam, né, da política com a sociedade, se deu por causa desse famigerado presidencialismo de coalizão, onde o Brasil construiu a relação entre o poder executivo e o poder legislativo com base fundamentalmente naquilo que a Carolina lembra sempre, que é o toma lá da cá. Esse é um compromisso do presidente Bolsonaro de que nós não vamos praticar isso, isso é uma decisão. Deixa eu tentar traduzir isso para o nosso ouvinte, porque isso é muito importante. Como é que se dá a relação, sendo assim bem didático, bem objetivo. Vamos lá. Como é que acontecia, né? Como acontecia? Na formação de governo, quem era eleito, né, a equipe de transição, recebia um partido e dizia o seguinte: olha, tem esse ministério aqui, lá tem tantos cargos, e lá no Congresso o tamanho da bancada de vocês é de, vamos supor, 40 deputados. Então, nos projetos mais importantes, se eu der esse ministério, vocês votam qualquer projeto a favor aqui. Como é que vai ser agora? Bom, vamos lá. Como é que era, né? Tinha que dar ou ministério, ou uma diretoria da Caixa, não sei o que do Banco do Brasil, não sei o que da estatal, Petrobras, Eletrobras, né? DENITES, né? E o que a gente assistiu ao longo dos anos? Que esses lugares eram dados e eram utilizados em grande parte, lamentavelmente, para operações, né? O que são as operações? As operações eram desvio de dinheiro público. Papo reto, era isso, né, que acontecia. E todo mundo já descobriu que isso não vai ter no governo Bolsonaro. Né? Então, nós, na verdade, estamos criando um novo mecanismo que não existe. Né? Nós estamos criando o quê? Nós estamos criando uma nova lógica de relacionamento e de construção de maioria que passa, primeiro, pelas bancadas e a relação com as bancadas, respeitando a liderança dos partidos. Depois, vai passar pelas frentes parlamentares e nós vamos também ter coordenadores regionais que vão cuidar por estado. Então, o que vai acontecer? O parlamentar vai ser atendido nas suas demandas de maneira transparente no que diz respeito, por exemplo, às emendas parlamentares. Os programas governamentais também serão atendidos, volto a dizer, de forma transparente, de tal forma que o parlamentar possa ser valorizado e prestigiado junto à sua base. O que ocorre com deputados e senadores? Todos nós atuamos em Brasília no Congresso Nacional, mas o nosso universo, o nosso mundo é o Estado, porque é daí que se origina tanto o compromisso, né, da representação. Nós recebemos uma outorga da sociedade para fazer a representação dos gaúchos, catarinenses, paranaenses, assim sucessivamente, e por outro lado, o parlamentar depende da leitura das suas comunidades, das comunidades que ele atende, para que ele possa tentar uma reeleição ou construir uma outra caminhada política. Esta é a essência da relação política. Então, ele precisa ser valorizado na sua base, a sociedade precisa saber que ele é um parlamentar atuante. E como é que nós vamos fazer isso? Desde a atenção no atendimento daquilo que ele tem por direito, e hoje, graças a Deus, o orçamento é positivo,
Não é como eu enfrentei por muitas e muitas décadas aqui, onde o governo decidia para quem dava. Então, essa parte acabou. Agora o orçamento é obrigatório, a execução por parte do governo federal, mas isto pode ser feito com mais ou menos atenção ao parlamentar. Ministro, deixa eu lhe perguntar então claramente com relação aos cargos de segundo e terceiro escalão, porque terminada agora essa fase de escolher os ministros, começam as outras vagas no governo que precisam ser ocupadas dentro da máquina pública. De memória, sim, aí no Rio Grande do Sul deve ter uns 40 cargos federais que hoje são ocupados por indicados de deputados da bancada. São indicações políticas. E aí nós temos Transurb, Conab, enfim, todas as empresas e órgãos do governo que o senhor conhece. Essas indicações não serão mais políticas ou continuará essa lógica da indicação do parlamentar para as vagas de segundo e terceiro escalão? Vamos lá, vamos voltar só para terminar. Então, Primeiro, nós vamos atender os parlamentares dentro das suas emendas de bancada, emendas que eles têm direito ao orçamento. Os programas governamentais também eles terão acesso e participação, e nos projetos estruturantes. Por exemplo, rodovias, portos, aeroportos, hospitais, ou seja, grandes projetos do governo federal, aqueles parlamentares que estiverem, vamos dizer assim, próximos do governo, eles terão protagonismo nisso, eles serão parceiros dessas grandes realizações. Então, o que ocorre? Nós queremos iniciar uma relação diferente, absolutamente transparente, que pode ser verificada pela sociedade, acompanhada pela sociedade, mas eu disse nas bancadas que já visitei, e na semana passada tive contato com 3 bancadas, nessa semana são mais 3, né? É por isso que ele vai receber 4 bancadas esta semana lá no Centro de Transição, porque eu conversei com as bancadas, eu disse que nós pretendemos que em dezembro, quando a gente fizer o balanço de 2019, os parlamentares possam dizer, senadores e deputados, nunca fui tão respeitado e nunca fui tão valorizado. Bom, quanto à minha pergunta. Agora eu te respondo objetivamente a tua pergunta. O governo do presidente Bolsonaro tem participação de técnicos e participação de políticos. Tem técnicos, por exemplo, o ministro da Infraestrutura e o ministro do Desenvolvimento Regional, o próprio ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, né? Só para esclarecer a função do ministro Marcos Pontes, e muito provavelmente o próximo ministro ou ministra dos Direitos Humanos deverá ter essa característica, uma característica mais técnica, sem conotação política, e são mesclados com políticos, como é o caso da deputada Tereza Cristina, do Mandetta, né, do Osmar Terra e outros, né? Então, mas desculpa, ministro, desculpa lhe interromper, mas não foi essa a minha pergunta. Eu perguntei, por exemplo, se continuará a indicação política para o cargo. Por exemplo, a diretoria do Hospital Conceição. O governo pode optar por fazer uma indicação técnica para o Hospital Conceição. Nos últimos anos, são apadrinhados políticos, muitos dessas indicações. Isso termina ou continua? O governo Bolsonaro é um governo que vai trabalhar, Carolina, pelo exemplo. Pelo exemplo. De cima para baixo. Ou seja, na medida, eu estava tentando explicar porque tudo tem um fundamento. Sim. Se nós organizamos um governo no primeiro escalão, que ele é mesclado de técnicos e políticos, no segundo e terceiro escalão vai se reproduzir isso. E mesmo nas conversas com as bancadas, eu tenho dito muito objetivamente, a indicação é técnica. Se alguém ainda acha que pode ter uma indicação para ir para qualquer lugar para operar, vai para a cadeia quem está lá e a gente ainda ajuda a denunciar quem indicou. A gente está falando muito franco. Não tem mais espaço no Brasil novo, nesse novo Brasil que a gente quer construir, e é o recado que veio das urnas para fazer da velha maneira. E a maioria dos partidos entendeu isso. O resultado eleitoral dos grandes partidos brasileiros é um reflexo disso. Ou muda, ou some. É isso. Imagina, ministro, tinha conversa com o PMDB, com a bancada do PMDB, que foi uma conversa muito positiva. O próprio líder Baleia Rossi do PMDB disse,
Nós imaginávamos fazer uma bancada muito maior do que fizemos. O recado que nós recebemos nas ruas é que nós precisamos nos reciclar, é que nós precisamos encarar a forma de governar do Brasil de uma maneira diferente. Esse é o recado que o cidadão, que a dona de casa, que o empresário, aquela maioria silenciosa que constrói o Brasil, resolveu tomar o país na mão e deu. Eu digo sempre, Deus levantou o mais improvável dos homens para ser presidente do Brasil e a sociedade brasileira deu apoio a ele porque viu nele a condição de mudar aquilo que ela não quer mais que aconteça no país. Então, hoje... Ministro? E aí estamos fazendo um esforço, Rosana, e Carolina, Escola e ouvintes, de poder buscar novos caminhos. Quer dizer, não está escrito, não tem uma fórmula pronta. Nós talvez possamos errar, sim, mas não vai ser. Nós não vamos errar porque nós queremos errar. O que ocorre é que nós vamos nos esforçar para criar uma fórmula que permita ter com transparência, com seriedade, uma relação respeitosa e elevada entre quem governa e quem está no parlamento. Ministro, eu queria entender qual vai ficar a estrutura final do Ministério. Na última vez que nós conversamos, o senhor falou que o Ministério do Trabalho poderia ir para o Ministério da Produção, que ainda não foi anunciado, ou para o Ministério da Cidadania, que é esse que envolve desenvolvimento social e agora cultura e esportes também. Então, são várias perguntas numa mesma, mas o senhor explicar qual é a estrutura final, porque lá no início se falava em 15 ministérios, depois 17, depois 19, já estamos em 22, e pelo que me falta aqui na minha lista, falta meio ambiente, falta comunicações, falta produção, direitos humanos, que não seria ministério. Oi? Comunicação está com o Marcos Pontes. A comunicação fica com o Marcos Pontes e comunicação social não é ministério. Mas, enfim, quantos serão no final e quantos os que faltam de fato? Então, falta meio ambiente, produção vai ser um ministério, direitos humanos que não ia ser ministério vai ser um ministério, com quantos vai ficar e qual é o destino do Ministério do Trabalho? Bom, vamos lá então. Nós vamos ter 20 ministérios funcionais, tá? E tem 2 ministérios que são ministérios eventuais, que é o caso do Banco Central, que quando vier a independência ele automaticamente deixa de ter status de ministério, né? E o segundo é a AGU, né? Que nós pretendemos fazer um ajuste constitucional, né, através de uma emenda, e também quando isso estiver definido, também não há necessidade nenhuma de ter status de ministério. Então serão 20... Mas essas secretarias, a Secretaria-Geral da Presidência, a Secretaria de Governo são ministérios. São ministérios. Vão continuar com a mesma formatação de hoje. Tá? Vamos lá. A outra pergunta é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, ele tem uma parte, vai ficar com o ministro Moro, que é aquela parte da concessão de carta sindical, né? Vamos dizer que é a face mais visível, e que vocês, por inúmeras vezes, a imprensa brasileira registrou os problemas que ocorriam ali naquela pasta, né, de desvios, de problemas graves de corrupção. Então, aquele departamento ou secretaria do Ministério do Trabalho que cuida disso vai lá para o Dr. Moro, vai ficar no Ministério da Justiça e da Segurança. A outra parte, aquela que trata de políticas ligadas aí a emprego, vai ficar uma parte dela na economia e a outra parte vai ficar na cidadania. Então, na verdade, o atual Ministério do Trabalho, como é conhecido, ele ficará uma parte no Ministério do Dr. Moro, outra parte com Osmar Terra e outra parte com o Paulo Guedes, lá no Ministério da Economia, para poder ter, então, tanto a área do trabalhador quanto a área do empresário dentro do mesmo organograma. Então deixa de existir mesmo, né, ministro? O Ministério do Trabalho desaparece. Sim. E o Ministério da Produção, que o senhor falou na outra vez, vai ser criado? Como é? Na nossa última entrevista, o senhor falou que se criaria um Ministério da Produção. Vai ter esse ministério? Não, esse acabou ficando com o Ministério da Economia. Vai ficar tudo sobre o guarda-chuva lá do ministro Paulo Guedes, que desejava poder, até para poder fazer a retomada de emprego e renda, ele ter sobre o seu comando estas duas pontas que são
fundamentais, porque ele tem o planejamento, ele tem a receita, ele tem o Ministério da Fazenda, então precisava ter um ministério que atuasse mais, uma parte do seu ministério precisava ter uma atuação mais direta, né, sobre a geração de emprego e renda no Brasil, o empreendedorismo, e aí então isso tudo acabou ficando com ele. E a fiscalização do trabalho escravo, por exemplo, fica com quem? A parte de fiscalização vai junto lá pro Moro, se não me falha a memória, porque são tantas as secretarias, mas o que eu tenho a memória clara é isso. Mas a princípio deve ficar também com o Dr. Moro. Ministro, tem mais uma pergunta para o senhor. A nossa senadora gaúcha, Ana Amélia Lemos, andou conversando com o presidente Jair Bolsonaro, com o vice Hamilton Mourão, e ficou em aberto a possibilidade de ela participar do governo. Olhando para essa lista de ministérios, praticamente não sobram opções. Há uma possibilidade de a Ana Amélia ainda ser ministra ou já está descartada? Olha, eu não posso dizer alguma coisa objetiva sobre isso, porque algumas das tratativas têm sido conduzidas diretamente pelo presidente, né? E na semana passada, se não me falha a memória, houve efetivamente um contato do presidente com a senadora. Agora, eu não tenho a informação. Como eu estava ouvindo o programa de vocês, como faço com muita frequência, eu vi a entrevista da senadora, eu até tentei um contato com o presidente, porque eu pensei que, muito certamente, essa pergunta me seria feita. Mas eu, lamentavelmente, não consegui ainda o contato com ele, então eu fiquei sem poder ajudar na resposta. Mas Carolina deve conversar comigo entre hoje e amanhã, e aqui em Brasília. Só dizer a hora mas Ministério mesmo, então, só falta preencher o do Meio Ambiente e o dos Direitos Humanos, para o qual ele já teria convidado. O que está aberto é isso. E para Direitos Humanos, ele teria convidado a pastora Damares, né, que, não sei se isso está confirmado, a pastora Damares. Ela é, vamos dizer assim, a mais provável que seja confirmado aí ao longo da semana. Né? Mas quem confirma sempre, e essa disciplina eu mantenho aqui muito fortemente, é o presidente. Né? Então, só quando ele nos autoriza que aí a gente fala. Né? As confirmações sempre são através dele. Ministro, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção aqui para o Gaúcha Atualidade. Um bom dia, bom trabalho para o senhor, tá? Obrigado, uma boa semana de trabalho a todos vocês. Obrigado.